Bom, galera, nessa videoaula vamos iniciar então o nosso novo assunto da terceira unidade, que fala sobre o período regencial, ou seja, com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passaria a ser o seu filho mais velho, Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824 previa que, até que ele atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por 3 regentes eleitos por deputados e senadores na Assembleia Geral. E foi assim que, entre 1831 e 1840, o país foi administrado. No entanto, essa situação provocou a disputa de poder por 3 grupos políticos diferentes: os restauradores, que eram comerciantes de origem portuguesa, militares conservadores e funcionários públicos de alto escalão. Eles queriam trazer Dom Pedro I de volta ao Brasil, defendiam a monarquia e a soberania do rei, ou seja, desejavam conservar o poder centralizado em uma única figura. O outro grupo eram os liberais moderados, que eram uma aristocracia rural e regentes e outros políticos. Eles apoiavam a manutenção do sistema monárquico, porém, desde que o poder do imperador fosse limitado por uma constituição. E, por fim, o outro grupo eram dos liberais exaltados, pequenos proprietários rurais da classe média urbana, profissionais liberais como professores, advogados, médicos, funcionários públicos, religiosos e alguma parte dos militares. Os liberais exaltados queriam amplas reformas políticas, defendiam, por exemplo, a descentralização do poder e a autonomia das províncias por meio da criação de um Estado federalista, isto é, composto por unidades estaduais autônomas, independentes, e alguns deles defendiam até mesmo a República. Com diversas correntes ideológicas, pensamentos diferentes disputando o espaço político, os regentes precisaram fazer acordos para agradar tanto liberais quanto conservadores. Com isso, foram feitas algumas modificações na Constituição de 1824. A principal delas ocorreu por meio da publicação do chamado Ato Adicional em 1834, que era uma emenda constitucional com as seguintes mudanças: primeiro, suspensão do poder moderador durante a regência; segundo, criação das assembleias legislativas provinciais com deputados eleitos por 2 anos; terceiro, maior autonomia, ou seja, maior liberdade às províncias, que poderiam criar impostos, além de contratar e demitir funcionários; e, por último, a modificação no sistema de regências. Em vez de 3 regentes, o império seria governado agora por apenas um, eleito em voto secreto e para um mandato de 4 anos. Bom, enquanto o governo do país era disputado por diversos grupos políticos, as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. Diante dessa situação, durante o período regencial ocorreram diversos movimentos de contestação contra o governo central, no Rio de Janeiro, em várias regiões do país. O ponto em comum era o descontentamento com as medidas adotadas pelos governantes, que eram quase sempre autoritárias. Bom, em relação aos movimentos de contestação, eles são formados por iniciativas de luta por melhores condições de vida. Além disso, pela garantia de direitos e também contra o autoritarismo dos governantes. Os movimentos de contestação ou movimentos populares podem envolver revoltas, lutas armadas, protestos, manifestações, entre outras coisas. Uma dessas revoltas, um desses movimentos, foi o Levante dos Malês. No período regencial, a Bahia era a província com a maior população de africanos e mestiços escravizados e muito deles de religião muçulmana. Na época, qualquer religião não católica era proibida no Brasil, mas, como os escravizados muçulmanos sabiam ler e escrever em árabe, eles conseguiam praticar sua religião em segredo,
comunicando-se sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Foi nesse contexto que os malês, como eram chamados os escravizados muçulmanos, organizaram um levante entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, envolvendo centenas de africanos e afrodescendentes, escravizados e ex-escravizados. A revolta foi planejada com antecedência, anotada pelos conspiradores em árabe e amplamente divulgada sem que as autoridades desconfiassem. No dia do levante, armados com facas, espadas e lanças, os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos e modificar a situação de exploração e o preconceito que viviam. No entanto, os malês foram deletados e, com isso, os soldados conseguiram organizar suas forças em maior número do que os revoltosos e detê-los. Dezenas de malês morreram em combate, muitos ex-escravizados foram deportados para a África e a maioria dos revoltosos foi duramente punida e obrigada a retornar ao cativeiro. Outra revolta, chamada de Revolta da Cabanagem, ela ocorreu nas primeiras décadas do século XIX. Os conflitos entre a população e o governo eram frequentes na província do Grão-Pará, que atualmente compreende parte dos territórios do estado do Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. A cobrança de altos impostos e os preços cada vez mais elevados das mercadorias estavam causando grande insatisfação na população, principalmente entre os mais pobres. Descontentes com essa situação, em janeiro de 1835, um grupo de revoltosos invadiu a cidade de Belém. Esses grupos eram compostos, em sua maioria, por afrodescendentes, indígenas e mestiços, que estavam insatisfeitos com a situação de exploração a que eram submetidos pelos fazendeiros. Assim, buscavam lutar por terras, pelo fim das injustiças e da escravidão. Além deles, também participaram do movimento alguns fazendeiros que desejavam mais autonomia e o direito de escolher o governante da própria província. Os cabanos, como eram conhecidos partidários do movimento, tomaram o poder e chegaram a declarar a separação da província do restante do Brasil. Eles nomearam vários de seus líderes para ocupar cargos administrativos. Entre eles estava, por exemplo, Eduardo Angelim, um lavrador e revolucionário cabano, nomeado governador da província do Grão-Pará. Em 1836, o governo central enviou tropas regenciais para retomar o poder sobre a cidade de Belém, o que aconteceu em maio do mesmo ano. Os rebelados fugiram para o interior e resistiram por mais 4 anos, escondendo-se nas florestas e deslocando-se pelos rios. Em 1840, com cerca de 30.000 mortos em suas fileiras, a rebelião da cabanagem, como também foi conhecida, foi finalmente contida pelo governo.